Amados irmãos e amadas irmãs, foi uma série de estudos sobre conhecendo o Senhor Jesus Cristo. E isto é só um pedaço. Por quê? Será que eu não consigo conhecer o Senhor Jesus Cristo? Nenhum ser humano consegue conhecer o Senhor Jesus Cristo de fato e de verdade. O Senhor Jesus Cristo é um mistério. Por que o ser humano não consegue compreender, conhecer exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo é? Por uma razão simples. Nós somos criaturas e Ele é Deus. Ele tornou homem. Posso conhecer muito a respeito do homem-Deus, do Deus-homem. Mas eu não consigo conhecer o Deus que ele sempre foi. De eternidade a eternidade, tu és Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus Cristo é o Verbo, a palavra. Ele sempre existiu. Só que este Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ele é Deus. Como nós vamos colocar um mar dentro de um copo, dentro da nossa cabeça? Eu quero ler só um pedaço do livro de Hebreus, a preciosidade que é o nosso Senhor. E ele desceu, tornou homem, misturou comigo e com você. E o Senhor Jesus nos atrai no seu corpo, ele tornou quem eu e você éramos, para fazer de nós uma nova criação de Deus. Criados um novo homem, criados segundo Deus em justiça e retidão e santidade, procedente da verdade. Não entra a nossa cuca tudo isto. Olha só o que ele diz. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Como que eu vou conhecer de fato e de verdade? Só se um pouquinho já é tão maravilhoso e o nosso coração se alegra demais. E ainda ele diz, ele, o Senhor Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluias! Como eu vou conhecer um Deus como esse? Mas ele está se revelando a nós pelo Espírito Santo. Agora, queridos, eu gostaria de fazer um pedido para... Eu fiz uma vez, acho que isso. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal. Se você tem sido edificado com esses estudos, coloque um positivo. Se você quer fazer um comentário, faça o seu comentário. E também, se você tiver alguma dúvida a respeito do que nós tratamos,
para mim, talvez para você não, para mim é grande demais saber que o Senhor Jesus Cristo também é sumo sacerdote. Ele é o lugar de encontro. E ele é a oferta pelo pecado. Ele é grande demais. E ele nos ama. Ele nos ama. Ele foi feito quem nós éramos. Em 2 Coríntios 5:21, aquele Jesus Cristo que não conheceu o pecado, Deus o Pai o fez pecado por nós quando Deus o Pai o fez pecado por nós, para que nele, no Senhor Jesus Cristo, a importância de nós cremos que nós fomos batizados, incluídos. Não podemos ficar fora, achar que nós vamos ter as realidades espirituais que ele fez para favorecer um pecador, sendo que eu não creio que eu fui crucificado com ele, que eu fui batizado no corpo de Cristo na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo. Deus o Pai o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2 Coríntios 5, 21. Eu vou só conferir, porque nós precisamos ser fiéis à palavra. 2 Coríntios 5, versículo 21. Correto. Amém, queridos. Louvado seja o Senhor, que o Senhor use de misericórdia para conosco. Se revele a nós de forma mais clara, essa deve ser a nossa oração. Muitas vezes nós oramos para que Ele nos abençoe, que Ele resolva aquele caso do meu namorado, da minha namorada, do meu trabalho, da minha luta, tudo isso são coisas da nossa vida e são importantes. Mas, queridos, por que nós não falarmos, Senhor, me ganhe, conquiste meu coração, que eu possa ser mais seu, que eu possa procurar mais os seus interesses, Senhor, os interesses do Senhor e não os meus. Porque se eu buscar primeiro lugar, Mateus 6,33, se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas me serão acrescentadas. A tua palavra assim diz. Mas eu quero o Senhor. Eu quero te conhecer. Quantos querem conhecer uma denominação, as normas, as tradições, e não quer conhecer o Senhor Jesus Cristo? Que tristeza, queridos, que tristeza. Continuar conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Conhecer o Senhor Jesus Cristo. O Senhor quer se revelar a nós. Ele tem prazer em se revelar a nós. Mas aquilo que Ele é, qual a sua motivação para conhecer o Senhor? A minha motivação, eu vou compartilhar com vocês, é que eu seja mais dele do que de mim mesmo. Que eu procure mais os interesses dele do que os meus próprios interesses. E você não tem? Temos. Mas ele diz que ele vai acrescentar. Ele vai cuidar. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Um dos meios, a palavra de Deus. A oração. Fechar no quarto e orar. Particularmente, fazer o seu culto doméstico. Você que é casado, faça seu culto com a sua esposa, seus filhos à mesa. Vamos abrir a Bíblia, ler um texto e vamos orar. Ensinar os seus filhos a orar. Ensinar os seus filhos a depender de Deus. Tem tanta coisa já elaborada
já decorada, repeteco, vãs repetições, a Bíblia diz que nós não devemos usar de vãs repetições, repete, repete, cumpri aqui, 1, 2, 3, 10, chegou. Fala, sai do coração, Pai Celestial, tenho desejo de te conhecer, ensina meus filhos a te conhecer, que meus filhos te conheçam, que o meu marido te conheça, que minha esposa te conheça. Nós queremos levar os filhos para a igreja. É um lugar maravilhoso, é o melhor lugar da face da terra. Mas a denominação não salva ninguém, seja qual for. Não esqueça, comente. Faz bem para mim, faz bem para muitos que leem. Continue abençoado, queridos, você e a sua casa. Amém.